Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós, com aqueles que estão presentes, com a espiritualidade que está conosco, com aqueles ausentes, mas em casa, online, e que nós viemos para falar um pouco no Evangelho de Jesus. No capítulo 2, que ele disse que ele não era rei. Pois bem, Jesus, quando questionado por Pôncio Pilatos, realmente disse, e Pôncio perguntou para ele, então, sois reis? E ele disse, não, tu é que me diz, né? E ele acaba chegando a mostrar que não seria rei, porque ele seria rei, ou ele é rei de um outro mundo. Vamos analisar como que é o nosso planeta, como que é a nossa vida na Terra, nós que já vivemos tantos anos, e tantas encarnações, e conhecemos, obrigado, e conhecemos a dificuldade de passar por essas encarnações, uma após a outra, e não conseguirmos desenvolver aquilo que precisamos desenvolver. Ou seja, o conhecimento, e até o conhecimento pode ser que sim, mas colocar esse conhecimento em prática que se torna difícil. Eu costumo dizer que viemos de milhares de anos, e no passado, bem distante, tínhamos a nossa cidade de Atlântida, o país Atlântida era algo que estaria na Terra, com um povo passando para uma situação de provas e expiações para a regeneração. E o que acontece? Predominava em Atlântida a inteligência intelectual, mas a inteligência moral estava muito baixa. E o que aconteceu? E acabou-se a Atlântida e acabou-se aquele pessoal, aquele povo, que tiveram que começar tudo de novo. E estamos lutando mais uma vez. Alguns milhares de anos, tivemos Moisés, trouxe-nos simplesmente os 10 mandamentos, que todos aqui conhecem, seja de onde for, uma igreja evangélica ou uma igreja católica, talvez, da casa espírita também. E esses 10 mandamentos, se nós seguíssemos ele à risca e colocássemos em prática, não teria necessidade de mais nada. Ele estaria resolvido. Mas a gente não faz isso. Então, vem e simplesmente Jesus vem com o segundo ensinamento, que seria, e ele diz que não veio para destruir a lei, mas para cumpri-la. E ele trabalha no sentido de querer ensinar o povo, moralmente, em todos os setores. E ele se torna uma pessoa perseguida. Com o ensinamento, ele era acusado de fazer curas de sábado, que era proibido. Ele era acusado de uma série de situações que deixava algumas pessoas enciumadas e com muita bronca, muita raiva, e vamos destruí-lo. Né? Jesus, para onde ele ia, arrastava multidões. Ele pregava para muita gente, em vários lugares, pregou, e com isso, praticamente provocando a inveja em algumas pessoas que diziam que Jesus era o rei. E os reis da época queriam se levar dele. Vão ter que nos livrar dele. E o que acontece? Simplesmente levam ele a julgamento. Né? No Sinédrio, através de Judas, que foi enganado, mas não deixou de traí-lo, porque levou aqueles sacerdotes ao Monte das Oliveiras
para que soubesse quem seria Jesus realmente, e pudesse pegá-lo, prendê-lo, e culminou que chegaria aquele que desejasse, era Jesus. E assim aconteceu. Prenderam Jesus, levaram ao Sinédrio, e lá na figura de Caifás e os sacerdotes da época, com mais alguma testemunha que diziam que ele se dizia rei, que ele fazia coisas que não eram na época permitida, e ele foi simplesmente condenado a morrer na cruz mesmo. Aí o que acontece? Levam ele a Pôncio Pilatos, e Pôncio Pilatos simplesmente lava as mãos, né? Entrega ele na mão do povo de novo. E, como era de costume na época, se soltaria alguém, aquele que o povo escolhesse, e manteria preso e iria para a crucificação aquele que o povo achasse que deveria ir. Mais uma vez, condenaram Jesus. Que quem condenou realmente foi Caifás. Isso é só turma, né? Aí o que acontece? Vem e diz para os Pilatos, Jesus ou Barrabás? E eles escolhem Barrabás. Levam Jesus ao que levou até hoje, sabemos tudo o que aconteceu, e a gente, infelizmente, lamenta, mas somente lamenta. Porque estão acontecendo coisas no dia de hoje que praticamente se repetem o que foi há 2000 anos atrás. Jesus não era rei de outro local. Sou rei, mas não deste mundo. Mas como não rei desse mundo? Nós estamos falando de quem hoje aqui? Estamos falando de Jesus. E ele é o quê? É uma criatura que não só deu uma virada naquela época, né, há 2000 anos atrás, como ele trouxe ensinamento que até hoje nós tentamos colocar em prática o que ele ensinou. Então, como, por exemplo, hoje em dia, se alguém faz algo que, na sua vivência, se destaca, é destacado como rei. Por exemplo, no futebol, quem é o rei? É o Pelé? Na música, quem é o rei? É o Roberto Carlos? E por aí vai. E o que Jesus fez na época, simplesmente não deixou de ser um rei. Ele é o nosso rei. E o nosso rei é o nosso governador do nosso planeta. Aliás, são 5 planetas que ele governa, por enquanto. E aí, você pega essa criatura com tanto ensinamento, com tantas coisas belas que fez na época, como é que a gente pode não ter ele como nosso rei? Ele é o nosso rei. Temos pessoas que simplesmente não acreditam, né, num Deus, não acredita em um Jesus, blasfêmio, fazem um monte de coisas que não é correto, infelizmente, porque não tem o conhecimento e não tem o estudo aprofundado. A gente que procura um pouquinho mais de conhecimento dentro do que Jesus nos colocou, vê que a gente precisaria não só respeitar o conhecimento do mestre, como, inclusive, nos propormos não só a divulgar aquilo que ele nos deixou de ensinamento, como colocarmos em prática tudo aquilo que ele deixou de ensinamento. E não vemos isso, né, em lugar algum, quase. Dificilmente se encontra uma pessoa que fala sobre amar ao próximo como a si mesmo. Dificilmente você encontra uma pessoa que abre mão de coisas materiais para fazer com que
alguém que seja seu vizinho, seu parente, ou né, um irmão, para ele ter um pouco mais de felicidade ou de qualidade de vida. Nós não temos essa preocupação. Nós somos altamente materialistas. Não podemos pensar, ou pelo menos tem que esquecer mesmo, essa história sabe, o objetivo de ter coisas. Não importa o que ter. Não importa que é ser um carro, ser uma casa, não importa. Importa que o objetivo de ter coisas, eu faço qualquer coisa. Para mim conseguir isso aqui, eu não me importo de ter alguma coisa que eu faça de mal ao meu irmão sanguíneo, meu irmão, porque somos todos irmãos, irmão em Cristo. E a gente acaba prejudicando, sempre fazendo algo que não devíamos fazer. Jesus é o nosso rei. Jesus foi crucificado. Ele foi condenado por uma equipe de pessoas que estavam ali e que julgaram sem nenhum conhecimento, só porque ele não se dizia, mas diziam que ele era rei. Condenaram porque ele era uma criatura que, quando ele ia pregar, simplesmente ele arrastava as pessoas, multidões. As pessoas ouviam. E as pessoas queriam que ele ajudasse, ou de uma maneira, ou no milagre. Quantas coisas que ele fez, que chamamos de milagre, e que ajudou muitas pessoas. Né? E ele diz, meu reino não é desse mundo. Ele disse porque ele é consciente do que ele estava fazendo. E ele é consciente do que ele era, do que ele é. Muito, depois de 2000 anos, ele é muito mais do que ele já era antes. Ele governa 5 planetas e ele nos traz coisas que todo dia temos que ter o aprendizado. Nos traz coisas que a gente estuda aqui no domingo, ouve em palestras espíritas, ouve numa igreja católica, um padre falando, ouve muitas pessoas, às vezes, até falando da boca para fora. Me preocupa porque eu penso assim, se nós temos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, ou mesmo a Bíblia, que tem o Evangelho de Jesus, e lemos aquilo que ele pregou, que ele falou, é evidente que nós sabemos que durante a passagem de milhares de anos, algo foi modificado, tem muita coisa que foi deturbada, muitas coisas que foram feitas politicamente para que fosse aceita por muita gente. Então, não é criticando, mas é falando a realidade. Isso aconteceu em muitos tempos e nós simplesmente não atentamos para essas coisas que é feita para direcionarmos para outro tipo de situação. Fomos, talvez, enganados, fomos ensinados de uma maneira errada. Eu acredito que sim. Eu, por exemplo, eu costumo dizer, por exemplo, que nós criamos uma criança. Eu tenho 6 filhos, né? Eu sou bisavô já, viu? Pode chamar de vô. Aí, então, eu tenho 6 filhos. Aí o que acontece? Criamos essa criança com medo. Não sai na rua que o bicho-papão te pega. Cuidado com o homem do saco preto. Cuidado com a mula sem cabeça. E essas coisas todas, para deixar a pessoa com medo. Para que a criança não saia na rua, ela cresce traumatizada, até hoje. Pessoas que nem, já está com uma idade bem avançada e se preocupa. Eu tenho medo da mula sem cabeça. A igreja também nos fez isso. Não faz tal coisa que você vai para o inferno. Não faz tal coisa porque você pode
é complicado. Nós vimos pessoas aqui na nossa casa já que frequenta algum tipo de trabalho e que quando deixou de ir para lá e veio com a gente para cá, ela diz assim que as amigas dizem, você não vai mais na nossa igreja? Quando você morrer, você vai para o inferno. Você não vai mais na nossa igreja. Ora, qual é o problema dela vir aqui na Casa Espírita? Qual é o problema de eu ir numa igreja católica fazer uma prece ou enfim, ser padrinho de casamento ou de batizado? Não, o Espiritismo não batiza ninguém, o Espiritismo não casa ninguém, mas me impede que eu seja padrinho, eu sou padrinho de batizado de várias criaturas, e me chamam de padrinho e eu fico muito contente com isso. Tenho afiliada que já tem mais de 30 anos já, com vários filhos. E, então, eu não vejo nenhuma... E eu era espírita. Me convidaram e eu não... Só não fala para o padre que eu sou espírita. Que se falar para o padre que eu sou espírita, ele fala que eu não posso ser padrinho. Então, fica quieto. Não vamos mentir para o padre. Só não vamos falar. Aí tudo bem. Só esconde. E aí, tudo bem. E até hoje, ela me liga, mora lá em Timon, no Maranhão, e ela me dá o padrinho, né, pede a benção, padrinho, feliz ano novo, padrinho, feliz Natal. Não é uma satisfação muito grande? Não é uma criatura que deixa a gente simplesmente feliz? Por quê? Porque não temos que se preocupar, porque a pessoa foi na igreja, numa missa, e depois veio na casa espírita, e temos que achar que está errado. E tem pessoas que de uma certa religião, têm problemas de saúde, procuram a casa espírita e simplesmente é atendido no trabalho de cura. Se não é no trabalho de cura, é no trabalho de atendimento fraterno, onde tem a orientação necessária, aonde se fala coisas que nós temos como verídica. Embora, para a pessoa que às vezes não é espírita, tenha certas dúvidas. Né? Você falar em reencarnação por uma criatura que não é espírita, é difícil você colocar na cabeça. Agora, o que é difícil mesmo, e a gente conversava sobre isso na viagem, sobre uma criatura que achar que você nasce, seu espírito nasce junto. E depois morreu e o espírito vai para onde? Temos várias coisas para analisar. Temos que analisar o nascimento dessa criatura, como que ele vive, aonde ele vive, com quem ele vive, quais as dificuldades que ele tem. Por que ele nasceu sem um braço? Ou por que ele nasceu sem com certa dificuldade? Então, nessa análise, podemos chegar à conclusão, como fez Jesus, na cura do cego. Que ele chega para curar o cego e simplesmente os seus discípulos perguntam, mestre, mas quem pecou? Foi ele ou os seus pais? Vai concordar comigo que se não existisse uma vida anterior, ele ia dizer para os discípulos, mas como ele pecou? Nasceu agora, ele, né? Não tem como ele pecar. E também pecar, o seu pai pecou e eu pago pelo pecado do meu pai. Não tem nenhuma lógica. É necessário se faz que estudemos, não há necessidade do estudo da doutrina, porque a doutrina espírita ela não se preocupa nem um pouco em quantidade de pessoas. Eu sou espírita, eu sou espírita. Porque é ótimo que tenha bastantes pessoas que nos acompanhem, que nos ajudem no trabalho, nos ajudem na divulgação da doutrina e no que acontece no dia a dia da casa espírita. Nesse trabalho que a gente faz, voluntária, cada um dentro das suas possibilidades, um pouco mais, outro um pouco menos, mas nenhum deixa de trabalhar, nenhum deixa de ajudar. E dentro desse movimento, a pessoa que chega e conhece, fatalmente fica admirada. Fala, como que pode?
a caridade da casa espírita, seja em qualquer sentido. Uma caridade, seja uma cesta básica, a caridade, seja no atendimento de alguém que chega a uma necessidade na casa, de um aconselhamento, de uma conversa mais fraterna, de um ombro amigo, de uma pessoa que ajude aquela criatura a sair de uma situação difícil que ele simplesmente está vivenciando. Então, é necessário que nós analisemos essa passagem, nesse capítulo 2 do Evangelho, que sou rei, mas não desse mundo. Ele disse na época. E hoje eu, pelo menos, eu digo sempre, ele é o nosso rei. Ele é o nosso rei porque ele fez com que a gente, no mínimo, embora com muita divergência, tenhamos no nosso evangelho para estudar, analisar e levar a conhecimento de muitas pessoas. Além disso, tentar colocar em prática tudo aquilo que ele deixou, que é o mais importante, colocar em prática. E eu gostaria de dizer também que quando fizeram o que fizeram com Jesus, e que simplesmente já 2000 anos se passaram, nós estamos ainda aqui, não só lamentando, como tentando entender por que fizeram aquilo, eu acredito que falta para nós um pouco mais de capacidade intelectual, para que coloquemos em prática tudo aquilo que temos estudado, tudo aquilo que estamos aprendendo. Falta capacidade de discernirmos aquilo que seria certo ou errado. A gente comenta sempre aqui, porque às vezes na casa espírita ou na... Enfim, vem as pessoas estudar o Evangelho de Jesus e a primeira coisa que faz quando sai daqui da casa ou de uma igreja é encontrar com um cachorro e já querer espancar. Né? Eu tenho... Tá, eu conheço. Minha cachorra, a Shiva, ela era fantástica. E eu digo infelizmente porque sinto falta, mas ela foi embora. Me deixou, tá, mais de ano, quase 2 anos. E eu arrumei uma outra Shiva. E ela, por incrível que possa parecer, se um dia você for na minha casa, você vai ver, é do mesmo jeitinho da Shiva. Aonde eu vou, ela vai atrás. E ela fica do meu lado. E ela não me deixa. Então, como que pode uma criatura espancar um cachorro, ou um gato, ou um animal qualquer? Eu já vi cenas horríveis que a pessoa coloca o cavalo na carroça, e coloca tanta coisa na carroça, e além disso aí sobe em cima também, e o pobre do cavalo quase que está morrendo. Muitos deles chegam a cair. Mas, para que nós temos chicote, né? Então, somos todos filhos de Deus. Somos todos, né? Sabemos que nascemos, fomos já, né, desde o início dos tempos, uma evolução muito grande. E vivemos hoje nessa vida de encarnados, como ser humano, como uma criatura tida como inteligente, mas que precisamos realmente ter a capacidade de ter essa inteligência que dizemos que temos, para que possamos distinguir o certo e o errado. Pelo menos isso aí, o certo e o errado. Eu sou rei, mas não sou desse mundo. Ora, Jesus poderia simplesmente falar, não, eu não sou o rei. Mas ele sabia o que eles queriam. Ele sabia aquilo que eles pretendiam. E faziam o quê? O que queriam é fazer com ele o que fizeram realmente. Só que ninguém morre. Nós sabemos que ninguém morre. Dentro de outro segmento, vai dizer que depois do terceiro dia,
ele ressuscitou. Dentro da nossa visão espírita, sabemos que ele teve uma presença não carnal, mas espiritual, e muitos aqui já sabem, conhecem, já ouviram falar pelo menos, da visão espírita, de pessoas médiuns espírita que tem a visão. Você vê aquela criatura. Imagine Jesus com a capacidade que ele tinha, ele simplesmente se fazer presente para quem ele quisesse se fazer. Como fez para Maria de Madalena, como se fez para os outros apóstolos. E nós sabemos, dentro da casa espírita, que nós não morremos. Ele também não morreu e que nós vivemos. E quem não acredita que nós vivemos, não pode, eu não aceito que acredite, por exemplo, que Jesus esteve conosco há 2000 anos e que ele vai voltar, ele nunca foi embora, mas dizem que vai voltar. Se não tem outra vida depois da morte, a morte do corpo, né? Como que ele vai voltar? Como que ele vai viver? Como que ele vai retornar ao nosso planeta e se identificar como muçulmano, como evangélico, como espírita? Jesus falar, eu sou espírita. Nós temos, eu, por exemplo, eu não me preocupo, porque hoje eu infelizmente não estou com a minha camisa do Centro Espírita, mas porque eu tive que viajar para São Paulo e eu retornei agora depois. Mas eu não me preocupo de sair com essa minha camiseta e ir para lugar nenhum. Vou para a padaria, vou para o mercado, vou para onde for, precisar, eu vou. Se eu tiver sem ela, não vou pôr ela para ir, mas não tenho nenhuma preocupação em dizer não. Agora, tem pessoas que procuram se esconder. Direito que tem também, mas é que eu falei. Imagina se ele chegar e disser assim, eu voltei, estou aqui, eu sou Jesus, mas eu sou espírita. Complica, não complica? Difícil, não é difícil? Aí simplesmente algo que a gente não pode entender quando dizem que Jesus vai voltar. Até porque, como eu já disse, quem disse que ele foi embora? Quando ele foi embora, se até agora estamos falando só dele? Todos os dias falamos de Jesus. Todos os dias lemos o ensinamento que ele nos deixou. Tem controvérsias? Tem. Tem algo que eu particularmente procuro analisar de uma maneira que, sabe, a leitura é uma coisa e a interpretação do que você leu é outra diferente. Então você lê algo e, de repente, é bem aquilo ali. Então Jesus nos colocou. Capítulo 5, parece que é o Consolador, ele diz que ele iria. Eu peço que vocês orem, né? Para que eu vá ao Pai e peça para ele que nos envia o Consolador, que irá restabelecer, as palavras não são bem essas, porque tem uma diferença também, vai restabelecer tudo o que eu ensinei. Se ele fala que ele vai e vai pedir ao Pai para que envie o Consolador, é ele que está falando. É alguém que teve a incumbência de fazer todo o trabalho com aquela espiritualidade que nos deixou, todo o ensinamento nos 5 livros da codificação, mais aqueles livros de obras póstumas de Kardec, para nos ensinar. Sim, aquilo ali, o que ele fez? Ele destacou ou colocou alguém para... Nós sabemos, como espírita, a quantidade de espíritos obreteram, espíritos que querem atrapalhar o nosso trabalho, existem aos milhares. Tinha que ter alguém para nos colocar a espiritualidade maior
para nos ensinar. Foi o que ele fez. Mandou alguém, e esse alguém nos ensinou. E estamos aqui, até hoje, discutindo o seu evangelho. Eu gostaria de dizer mais coisas, né? Embora o tema da palestra não sou rei, mas não sou desse mundo. Segunda-feira passada, eu ouvi o Rodrigo, e ele deu uma explanação tão linda, que praticamente me deixou eu desarmado para falar hoje. Mas tudo bem, ótimo, eu adorei a palestra dele segunda-feira, na sexta-feira, segunda-feira passada. E, enfim, quero agradecer a todos pela presença, pela oportunidade de colocarmos as nossas ideias, e aqueles que estão em casa também, que nos fez presente na sua audiência, a espiritualidade que está conosco. Pedimos para que permaneçamos simplesmente em oração, para que possamos receber nossos partes, que será o virtual e depois o presencial. E muito obrigado a todos e até uma próxima, se Deus quiser.